Pega aqui, ok. Foi a primeira. Vamos ver aqui. Isso. Vamos orar então. Pai de amor, muito obrigado pela nova oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra, de estudar aquilo que o Senhor fez no decorrer da história e olhar para nós e também tirar para nós conceitos e algo para nos edificar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua graça e misericórdia esteja sobre cada um de nós, nos dando agora, Senhor amado, a atenção necessária para assimilarmos aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos agora. Semana passada todos foram bem, né? Na avaliação. Graças a Deus. Deixa eu passar para ti. Se quiser fazer aqui, se quiser fazer lá na cozinha, onde quiser fazer, fica bem à vontade. Deixa eu só achar aqui. Cartas Paulinas. Apresentar o Helmut, que é um novo velho aluno, não velho de idade, né? Mas um aluno já que, quantos anos atrás você começou a fazer? Foi quando eu nasci, faz 2 anos. Uns 2 anos, né? Ele já fez algumas matérias já. E aí a esposa dele ficou grávida, teve um filho, e daí aquela corre-corre, daí até mudou profissão também, porque você trabalhava na lavoura, acabou sendo empregado, né? Foi para uma empresa, e ele sempre dizia, não, vou voltar. E voltou. Obrigado, realmente, né? Sim, tá bem. Tá em casa, né? Não precisa falar nada. Então, a gente... A disciplina já jubilou, então já. 2 anos já jubilou. A tua turma é a turma de quem? No Barreto? Neco? Neco, né? A turma do Neco é mesmo do Barreto também. Sim. Se formaram. Acho que um tempo depois que você saiu, acho que se formaram. Muito bem. A aula que a gente vai ter História de Israel. Vou pegar a cadeira e vou pôr aqui fora. Fica bem à vontade. Pera, deixa que eu te ajudo. Vocês podem bater papo à vontade. Então, a matéria que a gente vai ver é a História de Israel. Esse livro ele é muito resumido, tá? A História de Israel ele condensa de uma forma muito condensada mesmo. Vocês vão sair daqui tendo uma noção do que é a História de Israel, né? Porque, como vocês já perceberam, o ritmo aqui é acelerado. A gente gostaria de muitas vezes se aprofundar aqui em Cartas Paulinas, né? Cartas Paulinas foi um exemplo que, assim... Tem recorde. Mas eu já fiz curso extensivo, tá? Presencial, 4 anos, todas as noites, e a conclusão era a mesma. Faltou tempo. Então, assim, não é exclusividade, não é porque o nosso curso ele é resumido, coisa assim, mas realmente, se a gente tivesse mais tempo, a gente utilizaria aquele tempo e ainda assim a gente não teria esgotado todo o conteúdo. E mais ou menos assim também com a história de Israel, né? A história de Israel, a gente vai pegar o Antigo Testamento e várias matérias vão estudar o Antigo Testamento. Então, este conteúdo, parte dele, a gente vai rever ele de novo. Então, é legal, algumas matérias elas se repetem o conteúdo, repete, tá? Mas, o legal, tem pouco tempo, mas ao mesmo tempo também a gente vai ver em várias matérias, às vezes o mesmo conteúdo, modo de dizer, né? Mas de uma outra perspectiva. Visão diferente, sabe? Justo, a gente tem uma matéria chamada Pentateuco, onde parte disso aqui a gente vai
estudar um pouco mais aprofundado. Aqui é rápido mesmo, para ter uma noção do geral, da história do Antigo Testamento. Então, a história de Israel vai abordar principalmente a história do Antigo Testamento. E aí, a gente vai ter uma noção. E aí vai vir o Pentateuco, vai vir livros históricos, vai vir livros proféticos, vai vir livros poéticos. E aí é mais aprofundado esses conceitos, né? Isso aqui é uma pincelada rápida para ter uma noção do Antigo Testamento. E aí depois, cada parte dessas ela é estudada separadamente. Ok? Então, vamos à história de Israel. O livro, ele vai colocar assim, onde a história começa, a história dos hebreus. Quando você fala em povo de Israel, quando se fala em israelitas, quando se fala em hebreus e quando se fala em judeus, quase está se falando do mesmo povo, tá? Mas em tempos diferentes, tá? É o mesmo povo. Hebreus. Do Josué, né? Oi? Hebreus é na época de Josué, né? E anterior. E anterior também. Hebreus, israelitas, judeus. Tá? Não são sinônimos, porque fazem parte de períodos diferentes. Tá? Mas, inicialmente, o povo israelita, o povo de Israel, eles se formam de uma tribo dos hebreus. Quem são esses hebreus? Os hebreus, eles são descendentes de Eber. Quem foi esse tal cara chamado Eber? Eu hoje percebi que eu esqueci a minha vida. Aí fica bem difícil. Alguém trouxe a Bíblia aí? Isso. Aí quando a gente vai a Bíblia dos outros, cada coisa, né? A gente fica meio perdido. Se a gente for verificar a descendência de Noé, depois da arca, dilúvio, os descendentes dos filhos de Noé. Deixa eu ver aqui onde é que está. Os filhos de Cã. Não são os filhos de Cã. Então esse Eber era um descendente lá de Noé, dos Noé. filhos de Noé. Uhum. Eu já vou falar para vocês. Cã, Sem. Aqui. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi pai de todos os hebreus. Capítulo 10, versículo 21 de Gênesis. Gênesis, capítulo 10, versículo 21. Gênesis, capítulo 10, versículo 21. Sem é um dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Sem, o irmão mais velho de Jafé, então era Sem, Cã e Jafé, certo? Foi pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur e por aí vai. Ele vai enumerar aqui. Então, esses hebreus, filhos de Eber, né? Filhos de Eber seria o pai, né? Os hebreus são os descendentes de Eber. Eles descendem de Sem, que é filho de Noé. Muito bem. Esses hebreus, eles são chamados um dos povos dos semitas. Semitas por quê? Por que seriam semitas? Filhos de Sem. Né? Semitas, filhos de Sem. Eber, então, Sem, filho de Noé. Então, Noé, Sem, Eber são o pai, filho e neto. Né? Noé é o pai, Sem é o filho, Eber seria o neto de Noé. Então, os hebreus, de uma forma geral, eles são descendentes, então, lá de Noé. Muito bem. Essas tribos semitas, principalmente os hebreus,
eles vêm da Mesopotâmia. A gente vai falar daqui a pouco da Mesopotâmia. Então, é lá de trás. Então, os hebreus. Quando se fala de hebreus, tem-se essa ideia de uma descendência de Noé. Sendo que todos os outros povos depois são descendentes de Noé, até os cananeus. Os cananeus são habitantes daquela região de Canaã, que é a terra prometida, no caso, né? Os cananeus são descendentes de quem? De Cã, justamente. De Cã. Cã, que é filho de Noé também. Então, queira ou não, lá na frente, se a gente for fazer, rodar para trás o filme, né, dessas várias tribos, aí vai rodando, vai chegar na família de Noé. Porque toda aquela civilização, aquela região natal foi dizimada e sobraram só os 3 filhos de Noé e os 3 filhos com as suas esposas. Muito bem. Então, ali diz onde a história começa, né? A terra de Israel é o lugar. Cananeu, Canaã, Palestina. Ok. Antes dos patriarcas. Particularmente o tempo que abrange Gênesis 1 a 11 é sem dúvida muito maior do que o tempo que começa em Gênesis 12 e vem até os dias de hoje. Eu sei que a Janete e o Valdir, Vanderlei. Eu sempre pensei que é com V. Eu fico Wagner, Vanderlei, Vandir, Vanderlei. Eles já viram eu fazendo esse diagrama aqui no quadro. Tá? Então, se a gente for comparar, fazer uma linha do tempo, certo? Eu vou fazer por palmas para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 5. Vamos fazer aqui para 1, 2. Muito bem. Mais ou menos. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui. História. Enfim, só para a gente mais ou menos ter uma noção de tempo, tá? Aquilo que ele acabou de falar nesse parágrafo, certo? Mais ou menos em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Isso aqui eu coloquei uma cruz para simbolizar Cristo, né? Então, na verdade, aqui é o nosso ano zero, certo? Ano zero. Teoricamente, não é quando Cristo morreu, né? Mas quando ele nasceu. Só que a gente sabe que existe ali um lapso de tempo, né? Que houve um erro de cálculo de tempo, que mais ou menos Jesus tenha nascido 6.000 anos. 6 anos, acho que 6 anos antes do que o tempo cronológico nosso indica, né? Então, houve um lapso de erro, mas vamos dizer que aqui seja o ano zero, o ano de nascimento de Jesus. Muito bem. Nós estamos aqui em 2019, certo? Vou colocar aqui 2019. Eu medi em palmas, né? Mais ou menos 1 palmo por 1.000 anos. Só para a gente ter uma noção de tempo. Muito bem. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo é que começa a ser contada a história. A história começa mais ou menos nesse período. Com que evento? Com a escrita. Muito bem, a escrita. A escrita é o registro, né? Registro gráfico daquilo, da história, né? Daquilo dos eventos e de contos e tudo mais. Então, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo é o início da escrita. Se a gente for pensar, e ele vai falar um pouquinho sobre isso nesse livro também, que há registros, né, de civilização até, ele diz aqui, 8.000 anos, né,
em torno de 8.000 anos antes de Cristo. Então, seria mais ou menos esse período aqui. 8.000 antes de Cristo. Alguns registros de civilização. 8.000 anos é muito tempo. Se a gente for pensar aí que só o tempo de Jesus até nós hoje, né, seriam 2019 anos, então a gente pode ver que a coisa aqui é bastante antiga, né? 8.000 anos é um registro bastante antigo. Só deixa eu ver aqui o que ele fala aqui. Peregrinação no deserto, terra de Canaã. Deixa eu ver que data ele coloca aqui. Baal, aqui. Canaã, aqui. Ocupada por comunidade desenvolvida cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ok. Ordem. Acho que eles andaram editando. Não sei se eles tiraram aquela parte. O quinto milênio, tratado do Antigo Egito do quinto milênio, Mesopotâmia. Grandes patriarcas. Acho que eles andaram editando, reeditando isso. Mas enfim, mesmo que nós não remontemos aí os 1.700 Esfinge, 2.700, 2.000. Quinto milênio. Eu acho que eles andaram reeditando essa parte aqui. Eles falam de quinto milênio. Mas digamos então, aqui 5.000 anos. 5.000 anos antes de Cristo. Então, existe aí também o carbono 14, que é muitas vezes usado para datar datas ou datas antigas, também não é muito seguro, mas enfim. Vamos considerar aí um valor considerável. A história que a gente vai observar, a história que nós vamos estudar, a história de Abraão, certo? Ela remonta mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Tá? Tem uma diferença aí, mas em torno de 2.000 anos antes de Cristo, certo? A história de Abraão, tá? A saída do Egito, do Egito, ela ocorre. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Data. Queria só saber a data. Data do Êxodo, 1513. Eu acho que era de 1800 e alguma coisa. Enfim. Enfim, vamos colocar aqui em torno de 1500, então. O rei Davi vai chegar em 1300. Vamos colocar aqui 1.500. Por que eu estou colocando algumas datas aqui no quadro? Tá? Esse aqui seria Abraão.
aqui seria Moisés. Deixa eu colocar alguns personagens embaixo em vez de em cima. Não confundir. Vou colocar aqui. Moisés, aqui. Jesus. Então, olha só. 1500 anos, mais ou menos, é o período de Moisés, saída do povo do Egito. Moisés foi escritor do Pentateuco, que vai relatar sobre o Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos. Foi Moisés que escreve. Moisés escreve, então, em 1500, mais ou menos 1500, os fatos sobre Abraão, que é de 500 anos antes. 500 anos, a idade do nosso querido Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia de tempo aqui, né? 500 anos, Moisés escreve algo do início de Abraão, que é 1500, que é 500 anos antes. Muito bem. Só que Moisés também escreve coisas sobre a criação, certo? A criação do mundo e as primeiras civilizações. Ok? Então, o que acontece? A Bíblia, ela vai fazer o seguinte. Ela vai ter 11 capítulos para falar sobre, mais ou menos aqui, enfim, eu estou colocando 8.000, né? Mas, enfim, se não fosse 8.000, mas digamos, aqui mais ou menos 5.000 anos, ele vai trabalhar 5.000 anos em 11 capítulos. Olha que discordância, né? Ele vai falar de 5.000 anos em 11 capítulos. Aí depois disso, o Velho Testamento vai falar deste outro período aqui, ó. Vai falar de Gênesis. Então, Gênesis começa ali. Tá, ele relata os 5.000 anos aí, dali para cá. Isso. Tá. De Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, são 11 capítulos, sim, né? Sobre Adão e Eva, sobre a Torre de Babel, sobre Noé. Noé. Aí, depois, no capítulo 12, vai começar a história de Abraão. No capítulo 12 começa Abraão, tá. Abraão, que é aqui 2.000 anos. Certo. O surgimento dele. Entendeu? Entendi, agora entendi. Então, 11 capítulos ele vai trabalhar esse período de história, que são histórias gerais sobre o pecado da humanidade, a Torre de Babel, a revolta das pessoas e tudo mais, né? Adão e Eva, Caim e Abel, né? História geral. Aí, no capítulo 12, ele vai começar a falar sobre Abraão, Isaac e Jacó, e a história que a gente vai começar a estudar, a partir do capítulo 12 de Gênesis. E aí vai Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômios, 1ª, 2ª Samuel, Josué, Juízes, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e vai até Malaquias. Significa, todo o restante do Antigo Testamento vai falar sobre quantos anos? 2.000 anos. Então, 11 capítulos para falar de 5.000 anos e o restante de todo o Antigo Testamento vai falar sobre 2.000 anos. Por favor. Então, nós temos muito tempo, nós temos aqui muito tempo, poucos relatos. Poucos relatos. Consideravelmente pouco tempo e muitos relatos. Eu não tinha história. Não tinha nada escrito, né? Mesmo que a escrita viesse em 4.000 anos antes de Cristo, a Bíblia, ou Moisés, ele só escreveu em 1500. Então já tinha toda uma sequência de fatos, de eventos aqui. A escrita já evoluiu bastante, né? Aqui, com 4.000 anos antes de Cristo, a escrita é hieroglífica,
era pictórica, né, de desenhos, de gravuras, né, não era nem a escrita com letras, né? A escrita com letras ela só veio muito mais tarde com os fenícios, com a elaboração de um alfabeto e tudo mais. Só para a gente entender o grau de tempo que a gente tem aqui. Mas que é nesse período que relata a história, que começa a relatar desde quando nasceu o mundo, desde a de Adão e Eva, né? Isso. Tá? Isso aqui, essa data aqui de 8.000 anos antes de Cristo, isso aqui é mais uma fonte de arqueologia e paleontologia e tal, estudos humanos, né? O que a Bíblia e os teólogos, eles são muito mais favoráveis a uma data de 5.000 anos. Tá? De 5.000 anos ali que teve a origem de Adão e Eva e tudo mais. Eles consideram mais uma data de 5.000 anos. Tudo bem, vamos deixar 5.000, vamos esquecer 8.000 então. Mas mesmo assim, da escrita, do período de Abraão até aqui, são 3.000 anos. Certo? 3.000 anos descritos em 11 capítulos da Bíblia. Então, aconteceu só isso? Não, claro que não. Aconteceu muito mais coisa nesse período. Mas não há registro, não há relato sobre isso. Né? Mas isso não é só uma dificuldade da Bíblia. Né? Na história da civilização como um todo, nós temos pouco material para estudar desse período, de 5.000 até a escrita e até esse período aqui. Então, como é que se estuda esse período que não teve escrita nenhuma? Na base dos achados, né? Dos desenhos. Desenhos, aí você vai ver os vasos, gravuras, argila, deuses esculpidos, enfim, dessa forma que você vai estudar. Já que não tem nada escrito, você tem que ser meio investigador. Por dedução, né? Investigador. Né? Como é que eles viviam? O que eles criam? Como é que eles se relacionavam? Tudo na base daquilo que se encontra de material físico daí, né? Muito bem. Então, a história que nós vamos estudar, ela inicia mais ou menos em 2.000 anos antes de Cristo. Significa que para a história chegar aqui em Abraão, já teve muita outra coisa que aconteceu antes. Tá? Deus não esteve presente nesse período? Teve. Né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que antes mesmo das coisas serem criadas, vamos colocar aqui a criação, né? Esse período aqui, a criação, mesmo antes da criação, Deus já existia. Significa que Deus é o autor de tudo, na verdade. Então, Deus já estava presente nesse período aqui, mas a gente vai aprender algo sobre a revelação progressiva. O que é uma revelação progressiva? Ele gradativamente foi se revelando. Ele não se revelou de uma vez só, para uma pessoa só. Ele foi se revelando gradativamente. Claro que o ápice da revelação de Deus acontece com quem? Com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Isso aqui não existe uma revelação maior de Deus do que Jesus Cristo. Tá? Se alguém diz, eu tenho a última revelação. Não, a última revelação foi aqui. Se você tiver uma revelação maior do que essa, não entre nesse barco. Passamos no final da revelação dos dias atuais, que Deus ainda continua se revelando para nós. Como é que a gente poderia chamar isso? O livro... Porque teve um estudo que nós fizemos de matérias passadas, que o senhor falou isso, que para cada um Deus se revela de uma forma e conforme o nosso entendimento, conforme o nosso crescimento. Uhum. Esse é a revelação, acho que individual. Tá. Tem a revelação universal, que é a revelação então o ápice universal geral, que foi Jesus, né? Sim, a revelação geral, ela acontece na natureza e tal. A revelação específica, ela acontece através da Bíblia, né? E através de Jesus. Né? Essa é a revelação específica. O que é a Bíblia? A gente estudou naquele livro, acho que Introdução à Teologia, que existe o quê? A inspiração e a revelação. A inspiração
é o ato de Deus inspirar os escritos da Bíblia, por exemplo, né? E a revelação Não, calma. Estou trocando os fatos, eu acho. Não, inspiração... Não, inspiração. A Bíblia foi inspirada por Deus. Né? Isso. Então tá certo. E revelação, é que ele diferencia ali, inspiração de revelação. Inspiração é quando a Bíblia foi inspirada, no caso, no autor, né? E a revelação, quando isso vem a nós, ou quando nós entendemos a inspiração. A revelação é mediante, acho que, os fatos que vão surgindo, né? Quer dizer, mas teve primeiro o incentivo baseado em alguma coisa para que começasse a ser escrita. Sim. E teve que ter os fatos, Sim. que são os fatos que foram registrados na inspiração. Então você teve a inspiração para escrever, mas você vai escrever baseado em quem? Nos fatos, né? Nos fatos ou até a própria revelação de Deus. Deus se revela através da inspiração também, né? Então, Deus se revelou aos autores da Bíblia. É isso. Por exemplo, Moisés. Moisés teve uma revelação de Deus, né? Quem é Deus? Alguns deles tiveram, inclusive, algumas visões. Moisés conversou com o Espírito de Deus, não foi com o físico, né? Face a face. Ele conversava com Deus como se fosse um de nós aí, né? Então é bem interessante. A intimidade não houve, eu acho que alguém na Terra que tivesse uma intimidade maior com Deus do que Moisés, né? Ok, então o que acontece? A gente vai começar estudando a partir de Abraão para cá, tá? Que a história de Israel ela inicia com Abraão, mas não quer dizer então que Deus não havia já atuado nesses outros tempos anteriores. O próprio texto de Gênesis 1 a 11 diz lá que Deus interveio em Babel, na Torre de Babel. Deus estava presente com Caim e Abel, Deus estava presente com Adão e Eva, Deus estava presente na Arca de Noé. Então são eventos onde Deus estava presente, certo? Não há nada, uma revelação de Deus específica, né? Deus falou como é e tal, mas não há uma revelação muito grande da pessoa de Deus. Aqui não. Daqui em diante nós vamos ver uma revelação bem específica de Deus. Pastor, Abraão, quem foi Abraão antes de ser Deus se revelar a ele? Então, a gente vai estudar isso agora. Vai ver isso agora. De onde ele veio, por isso que a gente falou de Éber, dos hebreus, porque isso a gente vai falar da Mesopotâmia, de onde eles vieram e tudo mais, aí a gente vai chegar em quem foi o pai de Abraão, a gente vai ver daqui a pouco já. Então, antes dos patriarcas, a gente viu isso aí tem lá no livro de vocês, no ponto 1.1, não sei que página lá, né? Mas ele vai falar sobre isso, antes dos patriarcas. Ele vai falar sobre a Mesopotâmia, o Antigo Egito e Canaã. Então, são os três grandes polos econômicos e civis daquela época. Vou pegar uma parte aqui para a gente ir para o mapa. Página 16, então. Acho que é 16. Sim. Onde começa? Isso. 1.1, né? Vou fazer um rápido mapinha aqui. São duas coisas diferentes. Deixa eu ver se o azul está pegando. Tá.
Só para a gente mais ou menos identificar, isso aqui é para ser o mar Mediterrâneo. Tá? Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Tá? Água. Aqui são rios. Deixa eu colocar aqui o rio Tigre. Eufrates. Tigre e Eufrates. Aqui é o Mar da Galileia, ou vou chamar de Mar Grande. Aqui é o rio Jordão. Se comparado, gente, nem se compara o rio Eufrates e o Jordão, tá? O rio Eufrates e o Tigre são gigantes comparado com o Eufrates, tá? Isso aqui está desproporcional, só para a gente ter mais ou menos uma noção, uma ideia, né? Uma ideia, tá? Esse aqui é o Mar Morto. Aí você pode dizer, mas poxa, o Mar da Galileia não é um mar, é uma lagoa. Na verdade, o Mar da Galileia não é mar, a água é doce, tá? Tem peixes nele, por isso que quando João, Pedro e eles, André, Tiago, eles estavam pescando, era no Mar da Galileia. Ah, mas o Mar da Galileia, Mar Mediterrâneo, isso aqui é água salgada, isso aqui é mar mesmo. Só que o Mar da Galileia é... Acho que tinha muita quantidade de água, então eles assemelhavam com o mar, então falavam mar. E já aqui é o Mar Morto também, ele tem uma extensão muito maior do que o Mar da Galileia, no caso, mas aqui é extremamente salgado por causa da altitude, né? Que é muito, muito baixo, né? Quantos metros abaixo do nível do mar? Pastor, Eu vou não dar uma lembro. ajuda aqui. Oi? Sim. Aqui, ó. A gente está aqui, está vendo isso, mar Mediterrâneo. Eu fiz o desenho, isso aqui é o Egito, o Nilo, ali embaixo, aquilo lá embaixo é o Egito, o Nilo, esse aqui é o Mar Morto, tá vendo aqui? Aquela foto aqui. Esse bem longe aqui. Eufrates e o Rio Tigre. Tigre e Eufrates. Tá? Esse aqui é o delta do Nilo, tá? Aqui é o Nilo. Então, aqui é o Egito, aqui é a Mesopotâmia, então deixa eu colocar aqui. Mesopotâmia. Aqui é o Egito. E aqui é Canaã. É importante que a gente tenha esse mapinha básico aqui em mente quando a gente está falando de história de Israel. Por quê? Porque tudo vai girar em torno de... Isso aqui chama-se o crescente fértil. Crescente fértil por quê? É parecido com uma lua crescente. Tá? A ideia é o formato da lua crescente. Então ele tem esse formato aqui, ó. Tipo, é meio assim, ó. O formato do crescente fértil. Tá? Por que crescente fértil? Aqui nós temos as 3 regiões mais desenvolvidas da história no tempo antigo. Né? Eu coloquei aqui antes a linha do tempo. A história ela é dividida em idade antiga, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e contemporânea. O que a gente vai estudar é apenas a história antiga, idade antiga, certo? Porque ela vai até 300 e pouco depois de Cristo, que inicia a Idade Média, né? Porque até então é o Império Romano que dominava, né? Então até o Império Romano é na história antiga. Muito bem. O que a gente está vendo aqui são os 3 maiores polos econômicos, 2 principalmente, Egito e Mesopotâmia. Na história antiga, são esses 2 grandes polos aqui que competem em tecnologia e avanços de tudo que é... Né? Tecnologia. Tecnologia daquela época, né? Então, a Mesopotâmia, ela era muito importante na produção de grãos. Aqui surgem os primeiros povoados, né? As primeiras, como é que posso dizer? O primeiro comércio começa aqui na Mesopotâmia, a troca de produtos.
troca de grãos por produtos, por vasos e tal. Então, o comércio, mais ou menos, ele começa aqui na Mesopotâmia. Nesse período aqui, ainda no Egito, haviam, próximo ao rio Nilo, pequenos aldeamentos. Tá? Então, essas pequenas aldeias, elas surgiram nas margens do rio Nilo também com grãos, porque o rio Nilo subia, baixava e aí depositava, porque essa região aqui é extremamente desértica, né? Então não cresce muita coisa. Aqui todas as civilizações antigas, elas se fixavam nas margens dos rios, porque onde tem água tem vida. Isso aconteceu na Índia, com o rio Indo, isso aconteceu na China, com o rio Amarelo, isso aconteceu no Egito, no rio Nilo, isso aconteceu no rio Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia. Todas as antigas civilizações, elas começaram nas margens dos rios. Isso acontece então no Egito, porque a água sobe, desce e deixa o solo fértil nas margens. Eles utilizavam esse solo fértil para plantio. E o que acontece? Primeiramente, eles plantam para sobreviver e, de repente, plantam e começa a sobrar. Com as sobras, eles começam a comercializar, trocar grãos por outras coisas. Então, aí começa o comércio na Mesopotâmia e, de repente, esse pessoal aqui, que até então, na idade bem antiga, eles eram um pouco mais avançados, eles começaram a viajar. Então, comércio exterior não é coisa, né, de tempos modernos. Tá? Desde os tempos mais remotos, havia uma rota de comércio, ela passava por aqui e chegava no Egito. Tá? Havia comunicação. Tá? Se você achava que o AliExpress é coisa nova, né? Porque agora os produtos vêm da China, aquela coisa toda, né? Naquela época já haviam comerciantes que faziam essas rotas aqui. Tá? Produtos que eles eram feitos aqui na Mesopotâmia, eles vinham para o Egito e coisas do Egito vinham para a Mesopotâmia. Havia uma rota de comércio aqui já bem estabelecida. E essa rota de comércio passa por esse território chamado Canaã. Intermediador. Né? E o que acontece? Esse pessoal aqui, ele era temido. Eles eram temidos. Por quê? Por quê? Havia custava caro passar por aqui. Em primeiro lugar, pedágios, né? Para você atravessar as terras de alguns feudos, de algumas cidades-estado, a gente vai falar daqui a pouco de cidades-estado, eles tinham que pagar pedágio, como se fosse um pedágio, para você poder atravessar o território deles. Né? Ali era o servidor. E outra coisa pior, ladrões e salteadores. Nessa região aqui, havia muita gente que a mercadoria ela era roubada. Tá? Então, esses povos aqui não eram muito amistosos. Tá? Aí, o que acontecia? Essa rota de comércio já existia. E ela passava por Canaã. Havia gente circulando, então, desde a Mesopotâmia até o Egito, e do Egito à Mesopotâmia, que eram dois grandes polos tecnológicos daquela época. Aqui na Mesopotâmia, haviam grandes construções chamadas zigurates. Zigurates que eram quase como pirâmides, só que o formato delas ele era um pouco mais achatado, né? O zigurate ele tinha mais ou menos essa estrutura aqui. A ponta aqui ele servia como observatório astronômico, né, porque eles estudavam os astros. Os mesopotâmios eles já tinham calendários e tudo mais, até mesmo para fazer as colheitas e tudo mais. E também pontos de sacrifício, tá? De idolatria também. Oi? Um zigurate. É isso. Se quiser mostrar para eles lá. Como é que chama? Zigurate? Zigurate. Isso. Nada muito estranho, porque até no Egito haviam não somente os zigurates, mas as pirâmides. Certo? E aí, você tem lá a estrutura piramidal.
Isso. Eles faziam sacrifícios no alto do zigurate. A pirâmide já tinha outro propósito. Qual que era o propósito principal da pirâmide? Isso. Esses são os zigurates. Era túmulo do faraó. Túmulos, justamente. Tá? Zigurate é com Z. Então o que acontece? Eram túmulos. Né? As pirâmides elas não eram tanto assim voltadas para estudo astrológico, muito menos para sacrifícios ou coisa assim, mas para preservação do corpo. Por quê? Porque aqui era cultuado a morte, né? Os faraós eles eram enterrados acreditando-se que eles continuavam a governar depois da morte, né? Eles continuavam a governar no mundo dos mortos, certo? Muito bem. Voltando para o nosso conteúdo aqui. A gente tem uma relação com esses... Eu fiz o rio Tigre e Eufrates muito em cima, na verdade ele é um pouco mais para baixo aqui, mas enfim. Tá. Vamos pensar, imaginar que esses rios, na verdade eles continuam mais aqui para baixo, né? E vão para cá, aqui assim. Pastor. Tá. Então esse aqui é Mesopotâmia. Sabe o significado do nome Mesopotâmia? Terra entre rios. Terra entre rios. Por isso que a gente poderia colocar aqui, em vez de Mesopotâmia lá em cima, o melhor seria se a gente localiza. Escrevesse isso aqui, ó. Mesopotâmia. Então é terra entre rios. Tem os dois rios, né? Que na verdade eles vão afunilando aqui, até eles entrarem aqui no Mar Vermelho, Mar Morto? Não, Mar Morto não, Mar Morto não, é o... É o Mar Mediterrâneo? Não, o Atlântico vem daqui de baixo e dá a volta lá. Não, é o... Outro mar. Mar Cáspio, Mar Negro. Mar Negro da Pacífico. Golfo Mar Adriático, não, Mar Negro. Bom, enfim, é um mar. O interessante dessa, como é que chama? Zigurates aí que o pastor falou, sabe-se de uma coisa na área médica que tem muito a ver com isso. Eu não conhecia, estou conhecendo agora. O fígado é um órgão de muita recuperação. Ele recupera muito fácil. Então, a história científica só falava que eles descobriram que os antigos povos, como oferta, como sacrifício, faziam cortes no abdômen de uma pessoa e colocava no alto dessas... Eles falavam pirâmide, porque na verdade não é, essas zigurates, agora eu estou aprendendo, né? E, às vezes, os abutres sentavam e comiam exatamente o fígado. Eles não conheciam nada, mas comiam o fígado porque faziam o corte no abdômen. Sim. Eles não conheciam como abdômen, a gente está falando, né? E a pessoa sobrevivia. Então, mas por que sobrevive? Então, daí que veio a regeneração, a história científica do tecido hepático, né? Do hepatócito, do fígado. Tá? Mas eu não sabia disso que o pastor acabou de falar agora. Sim. Então, tem a ligação, então, que corresponde. Esse aqui, o Golfo Pérsico? Golfo Pérsico, isso mesmo. Os rios Tigre e Eufrates vão entrar no Golfo Pérsico. Tá. Deixa eu colocar aqui. O Mar Mediterrâneo era o antigo Mar Grande? Isso, antigo Mar Grande. Aqui. Aqui já está se misturando o zigurate com o Mar Grande. Né? Vamos voltar aqui para o mapa. Isso aqui eu só estou colocando a nível de cultura geral. Muito bem. Claro que isso tudo tem a ver. Eu tô jogando informação, mas lá no final eu vou juntar, tá bom? Muito bem. Isso tudo aqui tem a ver com a nossa história de Israel. Por quê? Vocês lembram dos semitas, das tribos de Sem? Elas eram residentes, elas vieram da Mesopotâmia. Tá? Os semitas, eles vêm aqui da Mesopotâmia. A Babilônia
Sabe a Torre de Babel, a história de Babilônia? Então, Babilônia é uma das regiões aqui, Babilônia. Elas ficavam aqui perto da Mesopotâmia. Inclusive, Arã, pai de... Não, Arã não, Terá. Terá, pai de Abraão, ele veio aqui dessa região, da Babilônia, da Mesopotâmia. Então, as tribos semitas, os semitas, eles vieram dessa região aqui da Mesopotâmia. Mas se a gente for ver, a gente é descendente dos semitas, né? Uhum. Nós somos descendentes deles. Sim. É interessante a gente observar, tem um vídeo na relação ali dos vídeos da história de Israel que fala sobre os povos antigos, os semitas, aí aqui ainda tem os edomitas, os moabitas, os amonitas e por aí vai. E ele vai falando de cada povo, a origem de cada povo, dos semitas, ele vai falando. Então tem um vídeo lá nessa relação de vídeos da playlist ali do História de Israel, que vai falar sobre todos esses povos antigos, de quem eles eram descendentes e tal, pela Bíblia. Ele pega a Bíblia e vai falando, olha, tal, que gerou tal, que gerou tal. Então, esses aqui eram os povos, e ele vai falando sobre os povos antigos. Muito bem, então os semitas, descendentes de Sem, que são os descendentes de Noé, no caso, vieram dessa região aqui. Os hebreus, de Éber, que é filho de Sem, que é filho de Noé, vem dessa região. E Abraão é um semita. Abraão é um semita, um hebreu. Por isso que é chamado de povo hebreu, porque Abraão era hebreu. Então, se a gente está estudando a história de Israel, não tem como desconectar, né, tudo aquilo que aconteceu antes para cá, né, porque Noé veio aqui bem no início. Então, não tem como a gente desconectar uma coisa com a outra, está tudo conectado. E aí, quando eu estudei um pouquinho de história geral, né, então, a gente dizia, não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? Teve um evento bem interessante, que eu estava conversando com um professor de história, né, porque eu já tinha feito teologia e tudo mais, e depois eu fui fazer história geral. E aí, conversando com outro professor de história, um cara muito... Como é que eu posso dizer? Um cara muito simples, muito pensador, assim. Né? Uma pessoa que é bem coerente. E eu fui substituir ele, daí a pouco ele voltou, né, do período que ele estava ausente. E só que daí tinha alguns dias que a gente estava junto na mesma escola, eu comecei a trocar ideia com ele e tal. Eu falei que eu também era formado em teologia e tal. Eu falei, sério? Nossa, que interessante e tal, mas como é que você, como professor de história, consegue juntar a história com teologia? Eu falei, olha, não vejo nenhuma dificuldade, porque na verdade os relatos bíblicos, em alguns momentos, eles são mais precisos que os nossos livros de história. Ele me olhou com a cara assim, falei, vem cá, em que livro de história existem relatadas as palavras exatas do imperador Medo-Persa? Você tem algum livro de história que relata literalmente as palavras exatas do imperador? Não. A Bíblia tem. Veja o livro de Daniel. Daniel foi o cara que conversou com... agora só deixa eu lembrar o imperador Medo-Persa. Tem o da Babilônia, que é o... Eu estou indo de história para teologia, é complicado, os conteúdos. Uma coisa, outra a gente compartilha, né? Os imperadores medo-persas. Alguém tem livro aí? Rapidinho. Aqui. Daniel. Está na ponta da língua, mas não sai. Você está anotado? Então, também tem. Daniel. Quando for ver, vai. Lógico. Como é que não pensei nisso? É o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor,
ele é imperador da Babilônia. Nabucodonosor, ele é imperador da Babilônia, só que ele foi derrubado, né? Aí os Medo-Persas, que eram aqui do norte, eles invadiram a Babilônia e tomaram o reino daqui, mas o imperador dos Medo-Persas é outro, não é Nabucodonosor. É que aqui fala o rei. Dário. Então, um dos maiores imperadores foi Dário, e tem o relato, né, na Bíblia de Dário conversando com Daniel. Em nenhum livro de história existe uma precisão tão grande dos pensamentos de Dário, das palavras de Nabucodonosor e tudo mais. E a Bíblia tem. Daí ele falou, não, mas é tão preciso? Eu falei, então. Aí eu comecei a falar, leia livro tal. Você que é estudioso da história, é importante que você tenha esse conhecimento. É histórico? Ai, nossa, eu nunca tinha pensado, mas eu vou ler sim, né? Então... Converteu. Então, o que acontece? A história bíblica, ela é paralela à história geral, né? Não é uma coisa alienada. As duas coisas, elas andam lado a lado. Tá? A gente só tem que fazer os links certos no momento certo. Muito bem. Nabucodonosor, que você está falando que era da Babilônia, então. Babilônia. Tá. Dário, Ciro. Imperador Ciro e Dário. São os dois que são aqui do Império Medo-Persa, né? Então veio primeiro o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa e depois é o Império Grego, daí o Romano e por aí vai. Enfim, isso aí é outra história, a gente vai ver isso mais para frente. Só, tá? Agora isso não importa. Isso vai lá no finalzinho do Ciro e quem? Ciro e Dário. Dário. Isso a gente vai ver lá no finalzinho da história de Israel, a gente vai pegar Ciro e Dário. Lá no finalzinho, a gente vai ver o Babilônia. Esse aí deixa para depois, tá? Mas a gente tem que saber que Abraão, ele saiu dessa região aqui, da Mesopotâmia. De onde é que ele sai? Eu acho que está escrito. Eu vou pedir para ficar com a Bíblia já. Eu dou e tiro. Vai e volta. Em Gênesis capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, esse aqui vocês podem abrir, tá, gente? Gênesis capítulo 11. Que é aí que a nossa história vai começar. Isso aqui ainda é só a introdução, né? Já estão vendo que acho que vai ser difícil de passar o conteúdo todo hoje. Que eu era para passar. Gênesis capítulo 11. Vocês forem ver lá a Torre de Babel, os descendentes de Sem, os descendentes de Terá. Vão lá para o capítulo 11, versículo 27 em diante. Desculpa, o 20... Deixa eu ver aqui. Gênesis 11, versículo 26. Depois que completou 70 anos, versículo 26 eu estou lendo. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Né? São 3 filhos que ele teve. São esses os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia. Então, aqui, ó, nessa região aqui, na cidade de Ur, onde havia nascido. Então, Babilônia é o nome da região, não é? Existiu sim a cidade da Babilônia, mas a cidade que ele se refere é Ur dos Caldeus. Caldeia é a região, tá? Mas a gente pode denominar também como Babilônia, no caso. Tá? Então, Arã, vamos colocar, Ur é mais ao sul. Ur. Aqui é Terá. Terá veio de Ur. Ur. Vou colocar aqui. Terá. Terá, que é pai de Abraão. Nesse momento ele era Abraão. Terá, que é Abraão, né? Eles vieram da cidade de Ur, da região da Babilônia. Muito bem. O relato bíblico diz o seguinte, a gente está no versículo 27 ali, né?
cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. Versículo 31, olha isso aqui interessante. Terá, então, o pai de Abraão, saiu de Ur. Ele queria ir para a terra de Canaã. Então, o que ele teria que fazer? Ele teria que fazer essa rota aqui, porque a rota comercial, ela subia e descia aqui. Por que ele não vai reto? Muito mais perto do que fazer a volta. Sim, isso aqui é uma região tão desértica que ninguém atravessa. Então, todos eles seguiam mais ou menos essa rota aqui, porque essa rota ainda dava para viver, dava para passar, né? Porque essa rota aqui ninguém fazia por causa dessa região desértica que era muito perigosa e provavelmente morreria. Então, Terá saiu da cidade de Ur em direção a Canaã, levou junto seu filho Abraão e seu neto Ló. Por que ele levou o seu neto Ló? Porque Arã, o pai dele, tinha falecido. Então, ele só levou, foi Terá, o filho dele Abraão, e o neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. É meio confuso, né? Porque Terá tinha um filho chamado Arã. E aí eles vão até a terra de Arã. Então, algumas palavras elas se repetem muito. A terra de Arã, ela é mais ou menos aqui ao norte, tá? Então, Terá, o pai de Abraão, ele saiu daqui, ele fez essa jornada aqui, chegou aqui e ficou morando aqui. Não se sabe por que cargas d'água, que ele não chegou a Canaã, mas ele chegou em Arã e se estabeleceu ali, e ali que ele acabou morrendo. Então, está lá morando, quem ficou morando lá? Abraão e Ló, que na verdade era sobrinho, né? Que era filho do irmão dele, Arã, que havia falecido, né? Oi? Ló era neto de Terá. Isso, neto de Terá, mas era sobrinho de Abraão, no caso, né? Muito bem. As suas nora, mulher de Abraão, eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Muito bem. Capítulo 12. A gente falou antes naquele gráfico que no capítulo 12 é que começa a história de Israel, basicamente, né? Até aqui é a história geral. Capítulo 12. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então Deus fala com Abraão. Se a gente for verificar na Bíblia, Deus já tinha falado com algumas pessoas antes? Já. Com Adão e Eva, Deus tinha comunhão. Deus falou com Caim. Deus falou com Noé. Certo? Mas de uma forma mais pessoal, fazendo uma aliança, fazendo um acordo, dando uma promessa de bênção, agora é muito pessoal com Abraão, certo? Então, ali começa a escrever-se uma história de revelação. Deus está se revelando. E Deus começa a história em Gênesis capítulo 12, de se revelar para uma pessoa ou para um povo. Porque Abraão ele vai se tornar uma grande nação. Só que Abraão não sabia disso ainda, porque ele nem filhos não tinha, certo? Então, neste período, então, versículo 4, alguém poderia ler para mim, por favor, versículo 4 e o 5? Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã,
e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Muito bem. Então diz aqui que eles saíram aqui, Abraão tinha 75 anos, Gênesis 12. Sim. Deus fala com ele quando eles estão aqui em Arã. Já não estavam mais em Ur, já não estavam mais na Babilônia, já estavam morando aqui. Então Deus fala com Abraão quando estão em Arã. Muitos acham que não, Deus falou com Abraão quando ele estava em Babilônia. Não, Deus falou quando ele já estava aqui em Arã, já estava bem próximo de Canaã, né? Diz lá que ele saiu e logo na sequência eles chegaram em Canaã. Então também o trajeto maior eles já tinham feito, né? Então aqui era mais próximo já. Então, Arã, e com 75 anos, Deus começa a falar com Abraão, Deus começa a tratar com ele quando ele tinha 75 anos. Algo interessante que Deus tinha falado é: deixe a casa do teu pai e os parentes da casa do teu pai. Deixar a casa do pai significa deixar as pessoas que estavam ainda da família do pai e tudo mais, e era para ele peregrinar. O que ele faz? Leva junto Ló, né? Então, ao invés dele seguir a risca, ele acaba levando junto o sobrinho dele. Mas enfim, e chega a Canaã. Muito bem. Canaã é uma região, como a gente já sabe, uma região perigosa, não é muito... assim, tinha toda uma questão aqui de a gente viu lá os salteadores, também tinha os pedágios, né, que as pessoas tinham que pagar para passar no território, mas era uma região bastante habitada já, né? Não é que não tinha ninguém morando, tinha bastante gente morando já. Versículo 7, alguém poderia ler para mim, por favor? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Minha descendência. Uma grande descendência, né? A tua semente, ou a tua descendência. A semente significa descendência mesmo, os filhos, né? Então, na verdade, assim, a tua descendência, eu vou dar esta terra. Quando ele saiu aqui de Arã, ele diz: olha, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha falado que terra. Então, o que acontece? O que Abraão... Porque a gente às vezes quer uma coisa muito específica. Deus, eu quero que você me mostre a tua vontade. A gente quer algo muito específico. Deus diz: ó, vai para a terra que eu vou te mostrar. Sem localizador. Sem GPS, sem bússola. Sem localizador. Mas nessa época tinha bússola, não tinha? Não, a bússola é uma invenção chinesa e ela é posterior. Eles se orientavam pelos astros, né? Pelos astros. Isso. O que acontece? Ele encara essa rota e ele deve ter pensado: olha, Deus me falou de uma terra, mas não falou para onde, mas o que eu vou fazer? Ele já vinha daqui, certo? Então, voltar de novo, então, por que a gente teria saído, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a caminhada que o meu pai começou, eu vou continuar lá para Canaã e vou... Porque a rota mais lógica era essa mesmo, porque a rota ela continuava até o Egito. Então, ele deve, eu vou pegar e continuar a rota da qual nós paramos, né? Então, quando ele estava atravessando em Canaã, nessa região aqui, Deus fala com ele: opa, essa terra na qual você está, eu vou dar a tua semente. Significa que a tua descendência. A terra era para Abraão, é para a descendência de Abraão, não é para ele. Então, a gente, não, a terra que eu vou te mostrar tal, mas era para a descendência dele, não era diretamente para Abraão. Muito bem. O que acontece? Ele fica peregrinando aqui por um tempo, tal, vem uma grande fome nessa região, e aí Abraão pega e diz: olha, passando fome, o que acontece? Vamos buscar onde tem comida. Onde é que tinha comida? No Egito. Bom, para quem já fez essa rota toda aqui, até o Egito era um pulo. Então, ele continua até o Egito, e lá ele acaba se dando mal, né? Porque ele estava com muito medo
deles matarem ele para ficar com a esposa dele, né? E aí ele acaba dizendo, não, essa não é minha esposa, na verdade ela é minha irmã e tal, aquela coisa toda, né? E aí o imperador, o faraó do Egito, toma a mulher dele e aí depois ele é alertado de que, na verdade, ela seria a esposa de Abraão. E aí acaba mandando de volta, né? Aí no capítulo 3 nós temos lá, Abraão e Ló se separam. Até então, Ló andava junto com Abraão e chegou nessa região aqui, mais ao sul, e eles fizeram um acordo, né? Tanto um quanto o outro tinha muito gado e as pastagens aqui já estavam bastante escassas, e aí Abraão ele falou, olha, você escolhe, Ló, para onde você for eu vou para o lado oposto. E aí Ló olhou para essas campinas, essa região aqui, viu uma terra plana, bonita, disse, opa, é aqui mesmo, né? Vou me dar bem aqui. Era a região de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe o que acontece, né, no relato bíblico, o que acontece em Sodoma e Gomorra, né? Aos olhos era uma região muito próspera, mas socialmente, né, uma região muito depravada. Então essa região toda aqui, gente, por que Deus destruiu? Porque tem toda essa questão, né? Nossa, mas Deus mandou matar no Antigo Testamento, aquelas civilizações todas e tal. Na verdade, é porque realmente essa região toda aqui, os povos que habitavam nela não eram nada amistosos. Tá? Sacrifício infantil era a coisa mais comum para eles. Fora a depravação moral, né? Uma depravação moral total. Nessa época, né, de Sodoma e Gomorra, que inclusive vai vir logo na sequência aqui, são cidades completamente moralmente decaídas, né? Porque até vem lá Ló, ele mora numa das cidades e vem anjos, né, querendo avisar ele de que deveria se aprontar para sair da cidade, porque Deus destruiria essas cidades. E aí os homens dessa cidade eles cercaram a casa de Ló e queriam ter relações com aqueles homens que estavam na casa de Ló. Então era uma situação bastante moralmente decaída, povos totalmente contrários aos princípios de então Deus. foi na casa de Ló que queriam ter relações com os anjos? Uhum. Isso. Okay. Depois teve o episódio da mulher dele lá que virou estátua de sal. Isso mesmo. Até quando eles fugiram. Isso porque mesmo. ela olhou para trás, né? E a ordem de Deus era que não olhasse. Não olhasse. Só fugisse, nem de forma alguma olhasse para trás, né? Tem um evento aqui que lá é preso, Melquisedeque mencionando. Muito bem. No capítulo 14 ainda, de Gênesis, a gente tem um evento interessante e curioso. O que vocês acham? Deus ele trabalha somente com as pessoas com as quais ele fala, ou será que Deus ainda trabalha com outros povos que a gente nem imaginaria? Trabalha com outros povos. Pelo que nós estudamos até agora, trabalha. Trabalha entre os outros povos através das pessoas com quem ele tem uma relação mais direta. Uhum. Biblicamente, a gente tem algum respaldo para afirmar isso? E aí agora a gente volta para a Bíblia. Tem. Tá? A gente for observar em Gênesis capítulo 14, Abraão ele tem um evento lá que alguns... Deixa eu explicar antes disso as cidades-estado para a gente não atropelar o negócio. Então aqui tem grandes impérios. A Mesopotâmia e o Egito são grandes impérios. O Egito aqui, grandes impérios. Essa região aqui, como é que ela era composta? Por cidades-estado. O que é uma cidade-estado? As cidades-estado são como se fossem pequenos reinados. Tá? São pequenos reinados e o que acontece? A cidade ela é como se fosse um pequeno feudo, um pequeno reino, e os campos ao redor eram possessão daquele rei. Tá? Então
o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é como se fosse o próprio país, é a cidade e a região que está em volta são país. Então, o que acontece? Eles tinham uma mesma moeda, não todos eles, mas esses pequenos reinos, cada um tinha a sua moeda, cada um tinha seu exército, cada um tinha os seus líderes, sua forma de governo. Tá? Então, eram governos independentes um do outro. Somente quando vinha alguém para atacar eles se juntavam, se uniam para se defender. Mas senão cada um funcionava sozinho. Se vocês forem verificar no tópico 1.24, o tópico 1.24, a terra de Canaã. Vocês encontraram o tópico 1.24? Lá no tópico 1.24 vocês vão ver, ele vai descrever isso. No terceiro parágrafo diz assim: Canaã era organizada politicamente em diversos pequenos reinos, geralmente com uma única cidade que funcionava como capital, controlando as aldeias que pertenciam ao seu território. Os impostos eram uma das mais importantes fontes de receita para esses reinos. Os camponeses pagavam tributos aos reis, em troca de proteção, contra saqueadores ou reinos invasores. As caravanas pagavam direitos de alfândega ou pedágio para atravessar as estradas que cortavam os reinos. Todos os reis eram súditos do Egito, ao qual pagavam tributos. O que acontece? Esses camponeses que viviam em volta, eles pagavam tributo para o rei, certo? Para esses governantes aqui. Já o Egito, ele dominava essa região aqui toda, e todos esses pagavam tributo para o Egito. Esse aqui, na verdade, sempre foi um grande campo de batalha. Desde sempre foi um grande campo de batalha. Por vezes, a Mesopotâmia atacava e tentava oprimir esse povo para pagar imposto para eles. Outras vezes, os egípcios vinham aqui e obrigavam eles a pagar, então eles ficavam puxando de um lado para o outro. Tá? Então, esse aqui sempre não é de hoje que Por isso que eles eram revoltados, estressados. Não é de hoje, né, que a faixa de Gaza, que toda aquela região lá é um campo minado. Isso aí já é de longa data que sempre isso aqui foi competição, né? Sempre estavam brigando para ver quem que mandava nessa região aqui, né? Então, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, a Síria, a Assíria, que ficava mais ao norte, todos eles sempre invadiam aqui e despojavam esses povos, pilhavam eles, né? Então, já é de longa data. Aí eles pediam, né, esses caras aqui pagavam tributos e tal, para o Egito vir aqui com o exército deles para expulsar esses outros caras, e aí eles ficavam pagando imposto para os egípcios, né? Tanto é que na história de Israel chegou um momento que os babilônios eles invadiram aqui, e alguns mandaram correspondência para os egípcios, ajuda, né? Mandavam tesouros para eles lá, ouro, prata, para eles virem e tirar os invasores deles aqui. Então sempre foi uma guerra, uma queda de braço aqui para ver quem ficava com quem aqui. Vamos dar uma pausa? Política. Não. Já? Acho que já deu, né? Não sei. Já é 8h30. Política, desde essa época. Pedágio. Impostos. E por aí vai. Pedágio aí, ó. Vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente continua. Só vou dar uma pausa aqui.